Você já se sentiu vulnerável? Já esteve em uma situação onde tudo foi tirado de você, sua segurança, sua dignidade, sua força, e tudo que te restou foi o chão frio e o silêncio ao redor? A Bíblia nos apresenta uma estrada. Não é apenas uma estrada física, é uma metáfora da vida, e nela um homem anônimo cai. Hoje você vai caminhar comigo pela estrada de Jerusalém a Jericó. E talvez, ao final dessa caminhada, você perceba que esse homem ferido é mais parecido com você do que imagina. Na época de Jesus, existia uma rota conhecida entre Jerusalém e Jericó. Era uma estrada de descida, literalmente. Jerusalém ficava a mais de 800 metros acima do nível do mar. Jericó, a quase 400 metros abaixo. Mais de 1000 metros de diferença em apenas 30 quilômetros de percurso. Esse caminho era sinuoso, perigoso, cheio de curvas estreitas, cavernas, encostas, e era conhecido, não à toa, como um lugar de assaltos frequentes. Era como se a estrada tivesse má fama. Viajar por ali era um risco, mas às vezes era necessário. Você já teve que atravessar caminhos assim na vida? Caminhos que você sabia que eram perigosos, mas não tinha escolha. Um casamento que afundava, mas você precisava continuar. Um emprego que machucava, mas você não podia largar. Um trauma que te perseguia, mas ninguém via. Essa estrada não é só um lugar, é a trajetória de todos nós em algum ponto da jornada. Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e é só isso que sabemos sobre ele. Nenhum nome, nenhuma identidade, nenhuma história contada. Ele é qualquer um. Ele é todo mundo. Esse homem anônimo representa a humanidade, representa você, representa a mim. Alguém que estava andando, talvez confiante, talvez distraído, quando de repente tudo desaba. A Bíblia diz que ele caiu nas mãos de salteadores, que o espancaram, roubaram tudo e o deixaram quase morto. Perceba isso, não bastou roubar, eles espancaram, não bastou espancar. Eles o deixaram semi-morto, como se quisessem apagar a existência dele por completo. Quantas vezes na vida você foi deixado assim, emocionalmente destruído, financeiramente arrasado, espiritualmente vazio, ferido e sozinho? A dor física é terrível, mas a dor do abandono, essa machuca de outro jeito. Imagine esse homem caído, sangrando, sem forças. Ele não pode gritar, talvez sussurre por socorro. Ele não pode se levantar, ele só pode esperar. E esperar é um dos maiores testes da alma humana. Esperar ajuda, esperar justiça, esperar alguém ver você. Mas ninguém vem. Por quanto tempo ele ficou ali? Minutos, horas, um dia inteiro? O texto não diz, e isso é ainda mais angustiante, porque às vezes, no sofrimento, o tempo não passa, ou passa, e ninguém aparece. Você já sentiu isso? Já sentiu que suas lágrimas foram ignoradas até pelo céu? Na parábola, Jesus é intencional ao dizer que esse homem foi deixado à beira do caminho, à margem. Essa é uma imagem poderosa, porque na vida muita gente vive exatamente aí, à margem, marginalizados pela sociedade, pelas decisões erradas, pelas injustiças, pelo sistema, pela religião. Pessoas que foram feridas e depois esquecidas. Quantas pessoas à sua volta vivem assim hoje? Quantas vezes você viveu assim? Na estrada da vida não é raro cair. A grande questão é: alguém vai parar? Esse homem perdeu tudo. Seus bens, sua roupa, sua força, sua dignidade. Ele está nu, sujo, ferido, desfigurado. A dor deformou sua identidade. A ferida calou sua voz. E aqui há uma verdade espiritual profunda. Quando tudo é tirado de você, quem é você? O que sobra quando você perde o cargo, a aparência, a reputação? Será que sua fé permanece quando a sua pele sangra? Será que sua esperança resiste quando ninguém aparece? Esse homem, mesmo sem saber, se tornou um espelho, um retrato do mundo sem Cristo, um retrato da alma ferida pela vida.
Jesus poderia ter contado qualquer história, poderia ter respondido ao doutor da lei com um mandamento, um versículo, uma teoria. Mas ele escolhe contar sobre um homem caído, porque antes de nos ensinar a ser bons, Jesus quer nos lembrar que fomos os feridos. Essa parábola não começa com o samaritano, começa com a dor. Antes da lição de amor, vem a realidade do sofrimento. Jesus está dizendo: antes de pedir que você ame, eu quero que você veja. Veja o outro, veja a dor, veja a estrada, veja a si mesmo. O homem continua caído, o cenário continua silencioso e a estrada continua sendo percorrida por muitos. Alguns passam direto, outros fingem que não viram. E alguns talvez parem, mas esse é o ponto. Antes de vermos quem vai ajudar, Jesus nos convida a olhar com atenção para o que é invisível aos olhos apressados. Um homem, ferido, à beira da estrada, e perguntar: quantos homens assim você ignorou? Quantas vezes você caiu e ninguém parou? Esse é só o começo da história. Agora vamos conhecer o primeiro personagem a se aproximar daquele corpo ferido. Um homem de Deus, um sacerdote, alguém que conhecia a lei, mas que talvez tenha se esquecido do amor. A jornada apenas começou. O silêncio dos bons. Você já confiou em alguém e foi ignorado? Já acreditou que certas pessoas, por sua posição, sua fé, sua aparência, estariam ali quando tudo desmoronasse? Mas não estavam. No episódio anterior, vimos um homem ferido, caído à beira da estrada de Jericó. E agora, a esperança parece surgir. Passos se aproximam. Talvez, finalmente, alguém vá parar. Alguém que serve no templo. Alguém que representa Deus. Mas o que acontece a seguir é uma das maiores denúncias espirituais de toda a Bíblia. Hoje, vamos conhecer o primeiro a ver e passar. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. A palavra casualmente tem peso aqui. Não era um chamado, não era uma missão, era só um acaso, um encontro não planejado. E às vezes, os encontros que realmente testam nossa fé são os que não estavam no script. O sacerdote vinha de Jerusalém. Provavelmente havia acabado de cumprir suas obrigações no templo. Ele estava, digamos, cheio de Deus, cheio de orações, cheio de rituais, cheio de leis, mas vazio de compaixão. Na estrutura religiosa judaica, o sacerdote era alguém de prestígio. Ele mediava entre o povo e Deus. Ele entrava no templo, tocava o altar, falava de santidade, era respeitado, admirado, copiado. Mas aqui, ele não toca, não cura, não pergunta, ele vê e passa. Jesus escolheu esse personagem com intenção cirúrgica, porque ele sabia que o povo reverenciava o sacerdote. Era como dizer: nem todo homem de Deus vive como Deus. Imagine esse sacerdote caminhando, cansado da jornada, ansioso para descansar. Ele vê algo na estrada, um corpo. Talvez ele se aproxime com cautela, tentando identificar. Talvez pense: é um cadáver. Se eu tocar, fico impuro. A lei era clara. Tocar em um morto o impediria de exercer funções no templo por dias. Ele avalia, calcula, racionaliza. Não posso comprometer meu ministério por alguém que talvez já esteja morto. E ele atravessa para o outro lado. Essa cena nos confronta com uma realidade dolorosa. Existe religiosidade sem compaixão. Existe fé sem ação. Existe zelo que mata. O sacerdote não era um criminoso. Não foi ele quem espancou o homem, mas sua omissão perpétua a dor. Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O sacerdote representava o bom, mas na hora certa silenciou. Essa parte da parábola é um espelho. Quantas vezes já passamos por alguém ferido, emocionalmente, espiritualmente, e ignoramos? A irmã que se afastou da igreja, o colega que vive ansioso, o jovem que se afundou nas drogas. Nós até vemos,
Mas atravessamos para o outro lado, com medo, com pressa, com desculpas disfarçadas de doutrina. Não posso me envolver. Isso é trabalho do pastor. Eu oro por ele, mas me manter distante é melhor. Jesus não acusa o sacerdote por maldade, mas por indiferença. E a indiferença é um veneno silencioso. Ela nos torna insensíveis ao sofrimento alheio. Nos torna profissionais da fé, mas analfabetos da dor humana. A pior coisa que pode acontecer com um cristão não é perder a teologia, é perder a sensibilidade. Quando a dor do outro já não nos toca, algo morreu dentro de nós. Há algo profundo no gesto do sacerdote. Ele não apenas não ajuda, ele se afasta. Não basta ignorar, ele escolhe criar distância. Ele não quer que o sofrimento alheio o contamine. E assim, vira as costas para a essência do Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre evitar a dor, é sobre se envolver com ela. Jesus se sujou com o pó dos pobres, tocou leprosos, chorou com enlutados. Mas o sacerdote preferiu não se sujar. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ao colocar um sacerdote como o primeiro a falhar, ele cutuca o sistema religioso. Denuncia uma fé que fala muito, mas faz pouco. Jesus diz: não é sobre o título, é sobre o coração. E isso é revolucionário, porque derruba a ideia de que estar no templo é sinônimo de estar com Deus. O verdadeiro templo é a estrada, é o momento inesperado, é o sofrimento do outro. Ali está Deus. Agora pare e pense. E se você estivesse caído na estrada? E se sua dor dependesse da bondade de alguém que diz servir a Deus? Você confiaria? Você esperaria que um homem de fé parasse? Ou sua fé na fé já morreu? Essa história também fala da decepção com os religiosos, de quanta dor foi aumentada, porque quem deveria ajudar, ignorou. O homem continua lá, ferido, esperando, e o sacerdote continua seu caminho, talvez voltando para o templo, talvez voltando para orar. E Deus, do céu, talvez pense: não é no templo que eu queria te ver hoje, era ali na estrada. A religião que ignora a dor é uma religião vazia, e o verdadeiro culto começa quando paramos por alguém. O sacerdote passou, não por falta de fé, mas por falta de amor. E a pergunta que fica é: você tem passado por pessoas feridas? Você tem cruzado para o outro lado com a Bíblia na mão? No próximo capítulo conheceremos o levita, outro homem religioso, outra chance de compaixão. Mas a história se repete. O levita e a indiferença. Você já pensou que ajudar alguém é perigoso? Já sentiu aquele medo sutil ao ver alguém precisando, mas ao mesmo tempo hesitou? Hesitou porque podia se envolver demais, porque podia ser complicado, porque talvez no fundo você não quisesse se comprometer. No capítulo anterior, vimos o silêncio dos bons. O sacerdote, o homem que falava de Deus, viu, mas passou. Hoje veremos outro personagem, outro homem de fé, outro que poderia ter feito algo, mas escolheu a indiferença. O levita. Os levitas eram da tribo de Levi, separados para o serviço religioso. Eram auxiliares do templo, músicos, professores da lei, guardiões da adoração, homens respeitados, cultos, piedosos. Na cabeça dos ouvintes de Jesus, os levitas eram gente boa. Serviam no templo, participavam da adoração, eram fiéis. Então, quando Jesus diz que um levita chegando ao lugar e vendo-o também passou de largo, o público se choca. É o segundo religioso que falha. É o segundo homem de fé, sem misericórdia. Há algo simbólico em o levita vir depois do sacerdote. É como se Jesus estivesse dizendo: até quando vamos repetir os erros dos outros? O levita já sabia do perigo. Talvez tivesse visto o sacerdote à frente. Talvez até pensou: se ele não ajudou, é melhor não me meter também. A influência do silêncio dos bons é contagiosa.
Quando os líderes não amam, os discípulos endurecem. Talvez o levita, ao ver o homem caído, sentiu algo, uma pontada, uma dúvida. Mas a fé que só sente não salva ninguém. Ele chegou ao lugar, viu e passou de largo. Essa sequência é cruel. Chegou, Meitas aproximou-se. Viu, Meitas enxergou a realidade. Passou de largo. Meitas escolheu não se envolver. Quantos de nós fazemos o mesmo? Nos aproximamos de causas, enxergamos o sofrimento, mas no fim, voltamos para a zona de conforto. O levita, diferente do sacerdote, não tinha tantas restrições religiosas. Não havia nenhuma lei que o proibisse de tocar em um ferido, mas havia algo mais poderoso que a lei: o medo. Medo de ser atacado também, medo de cair numa armadilha, medo de se envolver com alguém sujo, ferido, desconhecido. E o medo nos torna indiferentes. Quando ajudamos com reservas, com filtros, com cálculos, não é amor, é autopreservação disfarçada de prudência. Indiferença não é ausência de sentimento, é uma escolha, uma decisão de ignorar o que incomoda, de não ouvir o grito que atrapalha sua paz, de não se importar com o que não é útil para você. O levita representa o cristão contemporâneo que acha bonito o discurso da compaixão, mas evita a prática. É a fé que gosta de adorar, mas se recusa a servir. É o cristão que compartilha versículos, mas bloqueia pessoas. Aqui é onde a parábola deixa de ser sobre os outros e passa a ser sobre nós. Você já viu alguém sofrendo e se afastou? Já ignorou o pedido de ajuda disfarçado em um silêncio? Talvez aquele amigo que sumiu estava implorando socorro. Talvez aquele parente que explodiu só queria atenção. Talvez aquele desconhecido caído na rua fosse um teste divino. E você passou de largo. O levita mora dentro de nós. Religioso, correto, ativo, mas distante, frio, indiferente. Tanto o sacerdote quanto o levita vinham do templo. Estavam voltando da presença de Deus. Mas algo está errado quando alguém sai da presença de Deus e não consegue parar por um ser humano machucado. Tem algo distorcido quando o louvor do domingo não se traduz em compaixão na segunda. Quando a oração na igreja não produz misericórdia nas ruas, se a nossa espiritualidade não nos move em direção ao próximo, ela é só performance. Tiago disse: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e alimento, e alguém disser, vão em paz, aqueçam-se, alimentem-se, sem lhes dar o que necessitam, que proveito há nisso? A fé sem obras é morta. A fé do levita era morta. E muitos vivem hoje com uma fé assim, bonita por fora, mas sem frutos. Uma fé que não incomoda, que não se doa, que não para. 2 homens, 2 chances, 2 desistências. É como se Jesus estivesse martelando o mesmo ponto. Religião sem amor não cura. E pior, ela perpetua a dor. O homem continua caído. A estrada continua silenciosa. A esperança murcha. O levita talvez tenha pensado, não é meu chamado. Eu não sou bom nisso. Deus mandará alguém. Mas às vezes você é o alguém que Deus mandou. O texto é silencioso sobre o homem ferido. Ele não fala, não grita, não implora, mas sua presença é um grito. E o levita o ouviu, mas escolheu ignorar. A pior indiferença é aquela que ouve e se cala. E hoje há muitos gritos silenciados. O grito das crianças sem afeto, o grito dos jovens sem rumo, o grito dos idosos esquecidos, o grito dos que perderam tudo. Quem vai ouvir esses gritos? O levita passou e o homem continuou no chão. Mas essa parábola ainda não acabou. Ainda há esperança. Ainda há alguém a caminho. No próximo capítulo, veremos o improvável. Aquele que ninguém esperava. Aquele que não era homem de Deus, mas agiu como tal. O samaritano. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários.
Em que momento da vida você se sentiu ignorado? A esperança morreu na estrada. 2 homens de fé passaram e o deixaram no chão. O sacerdote, o levita. O silêncio dos bons foi ensurdecedor. O ferido agora mal respira. O sangue seco, o corpo mole, a alma, talvez, desistindo. E então surgem novos passos. Mas dessa vez, o impossível acontece. Porque quem aparece é a última pessoa que qualquer judeu esperaria. Um samaritano. Sim, um samaritano. Aquele que você aprendeu a odiar. Aquele que você não cumprimenta. Aquele que você evita nas ruas de Jerusalém. Mas é ele quem para. Para entender o impacto dessa parte da parábola, você precisa entender a história. Os samaritanos eram descendentes de judeus misturados com povos estrangeiros. Tinham sua própria versão da Torá, seu próprio templo, seu próprio modo de adorar. Para os judeus, eles eram impuros, hereges, traidores. O ódio era mútuo e histórico, era cultural, religioso, social. Um judeu nunca tocava um samaritano, nunca pedia ajuda, nunca chamaria de irmão. E agora, Jesus diz que é um samaritano quem parou. É um samaritano quem fez o que os religiosos não fizeram. Jesus quebra todas as expectativas. Ele escandaliza. Ele não tem nome. Jesus apenas diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao lugar onde estava o homem. Ele estava de viagem. Ou seja, ele tinha pressa, tinha destino, tinha compromissos. Mas ele para. E essa é uma das maiores lições da compaixão. Ela interrompe a agenda, ela atrasa planos, ela muda rotas. A verdadeira misericórdia não acontece no tempo livre, ela exige entrega. O texto diz, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Todos viram, o sacerdote viu, o levita viu, mas só o samaritano foi tocado no íntimo. Há uma grande diferença entre ver e enxergar. O samaritano não viu um corpo. Ele viu uma vida, viu uma história interrompida, viu um ser humano digno de cuidado. Ele não perguntou, quem é? Ele não avaliou, é do meu povo? Ele apenas sentiu e agiu. O verbo usado no original grego para compaixão é profundo. Significa mover as entranhas. É uma dor que nasce de dentro, é visceral, é incômoda. A compaixão bíblica não é uma emoção passageira. É um chamado, uma missão, um impulso irresistível. Quando você é tocado por essa compaixão, você não consegue ficar parado. Você se levanta, você se doa, você se envolve. Aos olhos da religião da época, o samaritano era o errado. Mas é ele quem cura, é ele quem toca, é ele quem se sacrifica. E aqui está o coração da parábola. O herói não é o que conhece a lei, é o que vive o amor. Jesus está ensinando, não é o rótulo que define alguém, é o coração. Tem muito santo que não ama, e muito improvável que é mais parecido com Deus do que imaginamos. Lembre-se, Jesus está contando essa história para um doutor da lei, um homem culto, religioso, orgulhoso. E ele diz que o samaritano fez o certo. Isso é uma ofensa para o ego religioso. Jesus está dizendo, seu inimigo foi mais cristão do que você. O herege praticou a verdade que você prega. O impuro foi mais santo que o puro. Essa parábola é um tapa na arrogância espiritual e uma lição eterna. Deus não se impressiona com títulos. Ele se move por compaixão. Quantas vezes rotulamos as pessoas? Achamos que o ateu é insensível, que o muçulmano é inimigo, que o espírita está perdido, que o homossexual é rebelde. E aí, essas mesmas pessoas que julgamos fazem o que deveríamos ter feito. Param, ajudam, amam, e Deus do céu olha e diz, esse entendeu o que é ser meu filho. A compaixão desmancha os muros, ela nos iguala, nos humaniza. Imagine o doutor da lei ouvindo isso. Esperava que o terceiro personagem fosse um judeu comum, um homem do povo, um seguidor da lei. Mas não, Jesus escolhe o impensável. Para ensinar o inegociável,
Amar o próximo não tem fronteira, não tem cor, não tem rótulo, não tem religião. Amar é ação, é entrega, é movimento. Você já foi o improvável? Já sentiu que ninguém esperava nada de você, mas mesmo assim você foi lá e ajudou? Já parou por alguém que te odiava? Já socorreu alguém que te evitava? O verdadeiro discípulo de Jesus não ama só quem ama de volta. Ele ama quem precisa. Ponto. Não se trata de merecimento, se trata de necessidade. O samaritano podia seguir, podia ignorar, podia argumentar, não é comigo. Mas ele parou. E isso mudou tudo. Às vezes, tudo que Deus precisa de você é que você pare. Pare para ouvir, pare para cuidar, pare para amar. A estrada de Jericó ainda existe e há feridos demais. Quem vai parar hoje? O samaritano parou e com esse simples gesto, ele fez o que toda a religião falhou em fazer. Ele foi Jesus na estrada. No próximo capítulo, veremos como esse homem improvável cura com as próprias mãos. Como ele se envolve de verdade. Como o amor exige sacrifício. Se você já foi o samaritano de alguém, comente aqui. Eu parei. Eu ajudei. E se você nunca foi, talvez esse seja o seu chamado hoje. Amar custa. Quem diz que ama, mas nunca se feriu, talvez nunca tenha amado de verdade. No episódio anterior, vimos o improvável se tornar herói. O samaritano, o excluído, o rejeitado, foi o único a parar. Mas parar é só o começo. A estrada ainda está lá. O homem ainda sangra. E agora, algo precisa ser feito. Hoje, vamos ver o que significa amar com as mãos. O que significa sujar-se com a dor. E o que acontece quando alguém decide não apenas parar, mas cuidar. O texto diz, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Aproximar-se. Esse é o segundo passo do amor verdadeiro. Não basta ver de longe. Não basta sentir pena. É preciso chegar perto, sentir o cheiro do sangue, ver o rosto deformado, ouvir a respiração fraca. A aproximação é desconfortável. Ela quebra a bolha do controle. Ela nos tira da segurança emocional. Mas sem ela, não há milagre. O samaritano tocou. E tocar é uma revolução. Naquela cultura, tocar em alguém ferido, possivelmente morto, era impuro. Mas o samaritano não se importou. Ele sabia, pureza que ignora a dor não serve para nada. Tocar é dizer, sua dor me importa. Tocar é dizer, eu estou com você. Tocar é dizer, você não está sozinho. Quantas vezes Jesus curou tocando? O leproso, o cego, a criança morta. O toque restaura, o toque devolve dignidade. Bloco 3. O vinho e o azeite. O samaritano usou vinho e azeite. Naquela época, o vinho era antisséptico e o azeite calmante, hidratava, cicatrizava. Ele usou o que tinha. Ele não era médico, não tinha recursos de hospital, mas ele fez o melhor com o que estava em suas mãos. E aqui está outra lição. Você não precisa ser perfeito para ajudar. Não precisa ter diploma. Não precisa saber tudo. Basta estar disposto. Curar exige tempo. O samaritano não fez uma oração e foi embora. Ele sentou, limpou, derramou vinho, passou azeite, atou as feridas. Ele teve paciência. Quantas vezes queremos curar alguém com uma frase pronta? Deus vai resolver. É só ter fé. Isso passa. Mas curar não é apertar um botão. É caminhar junto com a dor do outro. É carregar os pesos. É suportar o tempo. É se envolver com o caos alheio. O texto diz, colocando-o sobre o seu animal. Ou seja, o samaritano andou enquanto o ferido montava. Isso é o que significa carregar o fardo do outro. Ele abriu mão do conforto, do seu cavalo, do seu descanso. Deixou de ser servido para servir. Amar é isso, inverter posições, é colocar o outro em cima e ir a pé. É ceder espaço, tempo, energia, prioridade. E quantas vezes nós recusamos ajudar porque não queremos sair do nosso lugar?
O texto continua. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano não só levou, ele ficou, ele cuidou, pessoalmente. Não terceirizou, não deixou a conta com outro. E isso é raro hoje. Vivemos num mundo que ama de forma superficial, que ajuda com Pix, mas não com presença, que ora por você, mas não chora com você. Cuidar é mais do que doar, é permanecer. Cuidar cansa. O samaritano já estava cansado, já tinha caminhado, já tinha interrompido a viagem. Agora passa a noite com um homem inconsciente, sujo, frágil, mas ele fica, porque o amor verdadeiro não foge do incômodo. Ele se entrega, mesmo que não receba reconhecimento, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que o ferido nunca diga obrigado. O amor cristão é invisível aos holofotes, mas gigante aos olhos de Deus. A parábola está nos dizendo algo claro. A verdadeira fé é aquela que termina o dia com as mãos sujas, não de pecado, mas de misericórdia, de quem se ajoelhou para limpar uma ferida, de quem segurou o choro de alguém, de quem ofereceu colo quando ninguém mais ficou. Não adianta a fé que só canta, não adianta o conhecimento que só julga. Deus busca mãos dispostas mais do que discursos bonitos. Você conhece alguém ferido, talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Alguém que não tem mais forças, que está à beira da estrada, que ninguém vê. Esse episódio é o seu chamado. Pare, aproxime-se, toque, cuide, use o vinho e o azeite que você tem, mesmo que seja pouco, porque Deus não precisa de perfeição, precisa de compaixão. O samaritano tocou, curou, carregou, cuidou. E nesse processo, ele revelou o coração de Deus. No próximo episódio, vamos ver o que ele faz depois. Porque o amor não termina quando o corpo está estável. Ele volta, ele investe, ele garante o cuidado. No próximo capítulo, falaremos sobre o preço da misericórdia. Mas agora pare e pense. Suas mãos têm marcas de amor. Ou estão sempre limpas demais? Comente aqui. Eu quero mãos que curam. E que Deus nos ensine a amar como o samaritano amou. O preço da misericórdia. Você já ajudou alguém e depois sumiu, já fez o que era necessário na hora da dor, mas desapareceu quando a dor virou rotina? No capítulo anterior, vimos o samaritano parar, curar, tocar, cuidar. Mas a história ainda não terminou. Porque o amor de verdade não se contenta em começar, ele continua, ele volta, ele garante que o outro vai ficar de pé. Hoje você vai ver o que significa assumir a responsabilidade pela vida de alguém e entender que misericórdia custa caro. A parábola diz: no dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. O samaritano passou a noite com o ferido. Não foi um gesto rápido, não foi um ato simbólico. Foi uma noite inteira. Presente, comprometido, atento. E quando o novo dia chegou, ele foi além. Ele pagou. 2 denários pareciam pouco, mas não eram. Naquela época, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. 2 denários equivaliam a quase 2 semanas de estadia numa hospedaria simples. Era um investimento significativo, mas mais importante do que o valor era o gesto. Ele entregou seu dinheiro pela recuperação de um estranho. E mais, ele não colocou limite na ajuda. Disse: se custar mais, eu pago depois. Essa é uma das partes mais revolucionárias da parábola. O samaritano não apenas ajuda, ele assume a conta, ele se compromete com o processo de cura. Ele diz: mesmo que eu vá, eu volto. Mesmo que isso custe mais do que imagino, eu garanto. Isso não é piedade, isso é aliança. E isso é exatamente o que Cristo faz conosco. Jesus é o samaritano perfeito. Ele nos encontrou caídos, feridos, meio mortos. Ele nos levantou, cuidou de nós e disse: eu pago o preço. Na cruz, ele assumiu a dívida, pagou com sangue e prometeu: eu volto.
Você percebe? Essa parábola é o evangelho inteiro contado em uma estrada. A lógica humana diz: ajude até onde der. Não se envolva demais, você já fez sua parte. Mas a lógica do céu diz: quem começa, termina. Quem ama, permanece. Quem se importa, paga o preço. Jesus nunca amou pela metade, e ele espera o mesmo de nós. O samaritano confiou o homem a um hospedeiro. Esse hospedeiro representa a igreja, representa você, representa os cuidadores da graça. O mundo está cheio de feridos e Deus está confiando essas vidas às nossas mãos. Ele diz: cuide dele, e se custar mais do que você pode, eu supro. O céu banca o custo do cuidado, mas espera de nós a responsabilidade. Amar custa dinheiro, custa tempo, custa energia emocional. Às vezes custa noites de sono, custa desconforto, custa críticas, incompreensões, calúnias. Mas se você quer amar como Cristo, precisa aceitar esse custo. Não existe amor gratuito, não existe compaixão sem dor. A misericórdia sempre tem um preço, mas o retorno é eterno. Talvez você já tenha se doado e se ferido no processo. Talvez você tenha ajudado alguém e essa pessoa te traiu, te esqueceu, te usou e agora seu coração está duro, ferido, fechado. Mas ouça com atenção. Não pare de amar porque alguém te decepcionou. Pareceria injusto não ajudar mais ninguém por culpa de um. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou, mas ele continuou curando. O samaritano prometeu voltar. Eu voltarei e acertarei tudo. Essa é a mensagem de esperança mais forte da parábola. O ferido talvez tenha ouvido isso ainda sem forças, sem saber quem era aquele homem, mas ficou com uma certeza: ele vai voltar. E essa é a promessa de Jesus para nós. Ele voltará e trará a restauração total e acertará todas as contas. Agora, a pergunta é: você é o samaritano na vida de alguém? Você está disposto a pagar o preço, a prometer: eu volto, eu não te deixo. Mesmo que piore, eu estarei aqui. Mesmo que ninguém mais se importe, eu continuo cuidando. A misericórdia que Jesus espera de nós não é de momento, é de caminhada. O samaritano foi embora, mas deixou um recado poderoso: cuida dele. E é isso que Deus diz para você hoje. Tem alguém que ele te confiou, alguém que talvez já esteja esquecido por outros. Mas Deus espera que você cuide, e se faltar força, ele supre. Se faltar recurso, ele provê. Se faltar esperança, ele volta. No próximo capítulo, o último da série, vamos ouvir o chamado final de Jesus. Vai e faz o mesmo. Comente aqui: você está disposto a pagar o preço da misericórdia? Nos vemos na última parada dessa estrada. Vai e faz o mesmo. Você já se perguntou: como termina a parábola do bom samaritano? Não é com aplausos, não é com milagres, não é com o homem curado se levantando. Ela termina com uma ordem, uma frase curta, simples, mas devastadora. Jesus olha nos olhos do doutor da lei e diz: vai e faz o mesmo. Essa não é uma sugestão, é um chamado, é uma convocação à vida real. E hoje, Jesus diz isso para você também. Jesus contou essa parábola como resposta a uma pergunta: quem é o meu próximo? Mas Jesus responde de uma forma genial. Ele inverte a pergunta. Não é sobre quem é o próximo, é sobre como ser próximo. O doutor da lei quer limites. Jesus dá uma missão. Ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem? O doutor da lei responde, quase sem coragem de dizer samaritano, o que usou de misericórdia. E então Jesus crava: vai e faz o mesmo. Vai. Não é um verbo teórico, não é passivo, não é filosófico, é ação. Jesus não diz: pense a respeito, compartilhe essa história, reze sobre isso. Ele diz: vai. O evangelho é movimento, é um convite para levantar da zona de conforto e descer até a estrada.
A fé verdadeira não fica sentada nos bancos da igreja. Ela anda, ela toca, ela age. Jesus diz, faz o mesmo, não algo parecido, não como puder, não do seu jeito, o mesmo. O que o samaritano fez? Parou, ajudou, tocou, pagou, prometeu voltar. Jesus está dizendo, esse é o modelo, a medida, o padrão. E você, está disposto a fazer o mesmo? Essa parábola é como um espelho. Ela revela quem somos. Você se viu como o sacerdote, como o levita, como o samaritano ou como o homem ferido. Essa história não é apenas uma lição moral. Ela é uma denúncia. Ela expõe nossa omissão, nosso egoísmo disfarçado de rotina, nosso não tenho tempo, travestido de não é meu chamado. E no final, ela não nos deixa espaço para desculpa. A parábola ensina que o amor não é o que você sente, é o que você faz. Não é sobre ter pena, é sobre se aproximar. Não é sobre desejar o bem, é sobre providenciar o bem. Não é sobre orar apenas, é sobre agir. Tem muita gente sangrando à espera de cristãos que realmente vivam o que pregam. E Jesus está perguntando, você vai ou vai passar de largo também? A estrada de Jericó continua. O mundo está cheio de homens e mulheres caídos à margem. Gente ferida pela solidão. Gente espancada pela rejeição. Gente esquecida nas esquinas do sistema. Gente desacreditada pelos religiosos. Eles estão esperando alguém que pare, que veja, que cuide, que carregue, que volte. E Deus está perguntando, você está disposto a ser esse alguém? Ignorar essa ordem de Jesus tem um custo, porque não fazer o mal não é suficiente. O sacerdote e o levita não bateram no homem, mas também não ajudaram. E isso foi o bastante para Jesus colocá-los do lado errado da história. Ficar neutro é escolher o lado do silêncio. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se sua vida não carrega compaixão, você está se distanciando do coração de Deus. Jesus nunca elogiou títulos, nunca se impressionou com aparência, ele elogiava atitudes. O samaritano não sabia citar versículos, mas viveu o mandamento maior, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E você, está vivendo mais perto do templo ou da estrada? Mais perto do púlpito ou do socorro? Mais perto da religião ou da misericórdia? Jesus não nos manda sozinho, ele envia com o Espírito, com poder, com propósito. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa estar disposto. Deus capacita os que se movem, abre caminhos para os que obedecem e revela milagres para os que se abaixam para ajudar. O chamado é claro, vai e faz o mesmo. Agora é você quem precisa responder. Você vai parar, vai tocar, vai cuidar, vai pagar o preço ou vai continuar passando de largo? A parábola termina sem dizer o que o doutor da lei fez, porque agora quem decide o final da história é você. A estrada termina aqui, mas a missão está só começando. Você ouviu 7 episódios, viu a dor, viu a indiferença, viu o amor em ação. E agora tem um chamado, vai e faz o mesmo. Se essa série falou com você, inscreva-se e compartilhe. Envie para alguém que precisa despertar e comenta aqui, eu farei o mesmo. Que a compaixão de Cristo não seja apenas uma ideia no seu coração, mas um estilo de vida nas suas mãos. Nos vemos onde os feridos estiverem.